Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de compartilhar algo com vocês, amém? Trazer algo nessa manhã que Ele me ensinou na sexta-feira pela manhã. Então é algo que eu estou aprendendo junto com vocês nessa manhã, amém? E Deus falou para mim, e quando a resposta é não? Amém? Quando a resposta é não. E eu, Jesus, irmãos, Deus tem misericórdia da gente, né? Ele fala com a gente exatamente aquilo que a gente precisa ouvir e fala forte com a gente, né? E Deus falou para mim, e quando a resposta é não? Nessa manhã a gente vai pensar um pouquinho como é que a gente se comporta quando a resposta é não, amém? Como bons seres humanos que somos, né? Pedintes, eu diria assim, né? Porque a gente é pedinte, além de ser um peregrino aqui nessa terra, a gente é um peregrino pedinte. Porque a gente pede pela saúde, a gente pede pela família, pede bens materiais, pede emprego, pede. A gente pede, irmãos. A gente é pedinte aqui. Você concorda? A gente é pedinte. A gente está sempre pedindo as coisas para Deus. E Deus está sempre respondendo. Mas tem coisas, irmãos, que Deus, Ele não deixa nada sem resposta. Só que muitas vezes a resposta é não. Irmãos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu já pedi para o Espírito Santo me ajudar, amém? Já pedi. Agora eu vou pedir para vocês me ajudar. Eu falo e vocês respondam para mim, tá? Amém. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui nessa terra sempre pedindo as coisas para Deus. Sempre. Só que às vezes a resposta de Deus é um não. Não é mesmo? Todo mundo já levou um não. Até hoje a gente está levando um não. Né? E essa também é a resposta de Deus. Né? Então a gente vai ver como a gente se comporta quando a gente ganha um sim de Deus, irmãos. O que a gente faz quando a gente ganha um sim de Deus? Você pede algo para Deus e você ganha um sim de Deus. Ah, eu louvo a Deus, irmã. Ah, eu glorifico a Deus. Eu testemunho na igreja. Eu canto louvores. Eu amanheço cantando porque eu recebi um sim de Deus. Eu adoro o Senhor. A gente faz 1001 coisas quando a gente recebe um sim de Deus. Não é verdade? E agora? Vamos pensar um pouquinho como é que é o nosso comportamento quando a gente ganha um não de Deus. Como é que eu me comporto quando eu ganho um não do Senhor? Né? O que eu faço? Eu louvo a Deus? Eu continuo cantando? Eu continuo adorando ao Senhor? Né? Essa é a verdade, né? Como que é o nosso comportamento? Irmãos, não é errado pedir não, né? Que eu falei que a gente é pedinte, né? Mas não é errado pedir. Não é errado você pedir para Deus. A palavra de Deus diz, pedir e dar-se-vos-á, né? Então a gente pode pedir sim. Se tem alguém para quem a gente pode pedir as coisas, irmãos, pedir qualquer coisa, qualquer tipo de coisa, das menores às maiores, é para Deus, né? Então a gente pode pedir. Só que a questão é que a gente tem que ver como a gente se comporta quando Deus responde a gente, né? Quero que você pense num breve momento aí sobre isso, amém, irmãos? O que eu faço? Como é que eu me comporto quando o Senhor me dá um não? Para você que é pai, mãe, se o seu filho pede para você, eu quero uma bicicleta, pai, eu quero essa bicicleta. Um exemplo, né? Você diz para ele, não. Como é que o seu filho vai se comportar? Ele tem duas maneiras de se comportar, amém? Ou ele vai ficar um pouco triste e vai aceitar o não que você deu para ele e vai seguir a brincadeira dele. Ou ele vai, irmãos, questionar você, ou ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai insistir, me dá, eu quero uma bicicleta.
Não é assim, irmãos? É assim que as crianças fazem, né? Mas muitas vezes nós fazemos também, né? Deus já nos deu uma resposta e a gente está fazendo como essa criança. A gente está esperneando, dizendo: Deus, mas eu quero, Deus, eu quero. Só que esse pai, irmãos, você tem um motivo para dizer um não para o seu filho, né? Você sempre tem um motivo. Ou você vai dizer: filho, pai não tem condições de te dar essa bicicleta. É um motivo. Ou você vai dizer: filho, essa bicicleta é muito grande para ti. Não pode ser essa bicicleta. Né? Ou filho, você não se comportou. Né? Mas você tem um motivo. E a mesma coisa é Deus com nós. Deus tem um motivo para cada resposta que Ele nos dá. Até mesmo para o não. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, já pensou, irmãos, como você tem se comportado? Eu pensei muito como eu tenho me comportado com o não do Senhor, amém? Porque você pensa, irmãos, as crianças reagem, né? Se comportam dessas duas maneiras. Mas e agora nós, irmãos, adultos, maiores de idade, vacinado, né? Independente, fazendo birra com Deus, irmãos. Dizendo: eu quero, Senhor, tu me dá, eu quero. Quase colocando Deus contra a parede, batendo o pé com Deus que quer, irmão. A gente não pode bater o pé com Deus, irmãos. Deus, Ele é nosso Pai, amém? Mas Ele também é o teu Deus. Né? Como é que a gente vai bater pé com Deus? A gente tem que bater pé com o diabo, com Satanás. Bater pé até ele fugir de nós. Né? É isso que a Bíblia diz. Mas muitas vezes a gente se comporta como essa criança, né? E é bem complicado eu falar isso para vocês, irmã. Porque como eu disse no início, eu estou aprendendo com vocês. Amém? Então eu quero falar para vocês, irmãos, a história de um homem, aqui na Bíblia, que ele queria muito algo de Deus. Muito, irmãos, ele queria. Ele chorou muito por algo. Ele pediu muito. Só que ele teve uma resposta de Deus. Ele teve um não de Deus. Amém? Ele teve um não de Deus. O que ele pedia, irmã? Ele pedia, irmãos, a vida do seu filho. Quem não pediria intensamente pela vida de um filho, né? Ele pedia pelo seu filho, a vida do seu filho, um bebê. Uma criança recém-nascida, ele pedia. Você sabe quem é esse homem, irmãos? Que a Bíblia conta essa história dele? O filho desse homem, irmãos, ele foi acometido de uma enfermidade muito grave. E este homem, ele pediu pelo seu filho, ele orou, ele jejuou pelo seu filho. Ele pediu tanto, eu fico imaginando a cena, que a palavra de Deus vai dizer que os servos dele pensavam que se essa criança morresse, que talvez ele também morreria, ou que ele cometesse uma loucura. Tem algumas tradições da Bíblia que diz, ele poderia cometer uma loucura, um suicídio, por causa desse filho. Então você vê que era algo que ele desejava intensamente, que ele queria intensamente, que ele pedia continuamente diante do Senhor. Aí você pode estar pensando: nossa, irmã, mas Deus não teve misericórdia de um pai? Deus não teve misericórdia de uma criança, de um bebê? Mais impressionado a gente fica, irmãos, quando a gente lê na Bíblia quem era este homem, quem era este pai.
Este homem, irmãos, vou dar uma dica para vocês. Este homem era o homem segundo o coração de Deus. Você sabe quem é, né? O homem segundo o coração de Deus era Davi, o rei Davi. Oh, o rei Davi, irmãos. O rei Davi, aquele, irmãos, que derrubou o gigante Golias, que a gente ama ouvir as histórias, era o rei Davi. Não era um homem qualquer, né? Foi aquele homem que Deus chamou ele, levantou ele para tirar a afronta do exército de Israel, que o exército de Israel estava sendo humilhado pelos filisteus. E Deus chamou ele. Por que agora Deus dá um não para ele? Né? Esse é o rei Davi, o amado de Deus, aquele que acalmava o perturbado lá do Saul, né? Tocava sua harpa, acalmava Saul, cantava os seus salmos. Esse era o rei Davi. Só que agora, irmãos, a gente vai ver que ele está nessa situação de pedir, e a resposta de Deus para ele ser não. Ele recebeu um não de Deus. Essa história está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai ler a partir do verso 15, do 15 ao 25. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15. Acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, nós lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste? Porém, depois que ela morreu, te levantas e come pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não virá para mim. Vamos ler até aqui por enquanto, irmãos? Então aqui está contando a história de Davi, que ele pediu pelo filho e o filho morreu. O filho dele morreu. E o capítulo 12 começa a dizer ali como ele fez, buscando a Deus, que ele jejuou, que ele orou. Mas deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. Davi aqui no capítulo 12, ele começou
a sofrer as consequências do seu pecado, né? Você conhece a história do rei Davi, você sabe que ele cometeu um pecado de adultério, seguido de um pecado de assassinato, né? E ele estava sofrendo as consequências deste pecado a partir do capítulo 12. Aí você pode se perguntar, mas Deus perdoou Davi, irmã? Sim, Deus perdoou Davi. Deus perdoou. E não matou Davi, a Bíblia vai dizer. O profeta Natã, quando chegou para fazer ele reconhecer o seu pecado, e ele reconheceu, o profeta falou para ele: o Senhor te perdoou e não morrerás. Mas então agora, por que ele está sofrendo essa consequência com seu filho inocente? Porque, irmãos, uma coisa é a gente ser perdoado, né? Dos nossos erros, dos nossos pecados. Outra coisa é as consequências, né? Digamos que alguém for pego em adultério, ou alguém for pego roubando alguma coisa. E nesse momento, nesse ato ali que ele está fazendo, ele cai e se machuca, quebra uma perna. Ele pode ser perdoado pelas pessoas a quem ele estava roubando, não pode? Pode ser perdoado. A pessoa pode ter misericórdia e perdoar ele. Ele pode ser perdoado por Deus. Pode ser perdoado. Mas agora eu pergunto para vocês, irmãos, e a perna quebrada dele? Né? E a perna quebrada dele? Curou na hora? Não curou na hora. A perna quebrada dele, ele vai ter que ir no médico, ele vai ter que botar uma tala, ele vai ter que fazer uma cirurgia, ele vai ter que fazer uma fisioterapia, ele vai ter que tomar remédio. Isso vai trazer dor para ele, irmãos. Isso vai trazer sofrimento para ele. Você não concorda? Não tem o que ele fazer. Ele vai ter que sofrer o processo. E assim é com o pecado espiritualmente. Por mais que a gente se arrependa e Deus nos perdoe, tem coisas, tem consequências que a gente vai ter que passar. A gente não pode pular os processos que Deus tem para nós, né? Eu creio que Davi recebeu, irmãos de Deus, mais que perdão e misericórdia. Eu tenho para mim que Davi recebeu graça de Deus, favor imerecido de Deus. Talvez você possa dizer, irmã, graça. Não, graça é agora, a gente vive agora no tempo da graça, né? Naquele tempo era lei, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Era assim naquele tempo. Por isso que eu digo que eu acho que a graça começou lá no Antigo Testamento já. Porque Deus perdoou, teve misericórdia dele, perdoou. E quando o profeta falou para ele, e tu não morrerás, ali eu creio que foi a graça de Deus na vida de Davi. Eu fico pensando, eu sou apaixonada por Davi, irmãos, na Bíblia, assim. E eu tenho lido bastante sobre ele. É cada detalhe da vida dele, assim, que é incrível. Ele é o homem segundo o coração de Deus mesmo. Ele recebeu esse favor imerecido de Deus, né? E nós, irmãos? Voltando ao texto, lá no versículo 16, vamos olhar aqui. Versículo 16, buscou Davi Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. A partir desse versículo, que está falando como ele buscou a Deus, como ele pediu para o Senhor. Logo mais no versículo 18, a Bíblia fala que a criança morre, né? Esse foi o não de Davi. O não que Davi recebeu. Ele não teve o seu filho. Ele não teve aquilo que tanto ele pedia.
Ele não teve resposta positiva do Senhor. Mas ele teve uma resposta, amém? O sim é uma resposta, irmãos. O sim é uma resposta. E o não é uma resposta? O não, sim, é uma resposta. A partir do verso 20, a gente começa a ver o comportamento de Davi, né? Diante dessa resposta, diante desse não. E a gente vai lendo ali o texto, diz que no 7º dia a criança morreu. Eu entendo, irmãos, que Davi passou 6 dias orando, 6 dias buscando o Senhor. A Bíblia vai falar que ele não tomou banho, e que ele não comeu, e que ele ficou prostrado em terra. Tamanho era o sofrimento de Davi, tamanho era o desejo de ter o seu pedido atendido. Mas a partir da morte dessa criança, Davi, ele aceitou a situação. A Bíblia vai dizer que ele se levantou. Vamos ler aqui. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. E disse aos servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou, a Bíblia está falando, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Aleluias. Davi aqui fez como Jó, né? Jó prostrou-se em terra e adorou o nome do Senhor, não importando a situação que ele estava vivendo. Davi fez a mesma coisa. E o que nós, irmãos, o que nós temos feito diante de um não do Senhor? Você não é privilegiado, irmãos, de receber um não, nem eu. Muitos são os homens da Bíblia que receberam um não de Deus. Uma nação inteira recebeu um não de Deus, na verdade. Quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, Deus falou: não, esse povo aí não vai entrar. Só quem entrou foi Josué e Calebe. E para o restante foi não. Né? Então por que eu não posso levar um não de Deus? Por que eu vou ter que ficar fazendo birra? Ou por que eu vou ter que bater o pé com Deus, que eu quero, irmãos? Né? Por quê? O próprio Jesus, o nosso Salvador, ele levou um não de Deus. Jesus levou um não de Deus quando ele estava lá na cruz, no Calvário. E ele pediu: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Né? E o cálice passou, irmãos? Não passou. Esse era o não de Deus. Essa era a resposta de Deus. Amém? Eu tenho uma boa notícia, irmãos, para trazer para vocês também. Eu perguntei anteriormente, né? O sim é resposta, vocês falaram que sim. Se o não é resposta, vocês também falaram que sim. Agora eu quero perguntar outra coisa, irmãos. E o nunca é uma resposta? Nunca é uma resposta? Sim, nunca é uma resposta. Agora, escute. O nunca não é não, é nunca. E o nunca não é um sim, é nunca. Nunca é nunca, nunca é jamais. Amém? Vocês não concordam?
Nunca é nunca. Aquele filho lá que a gente falou no início, que pediu uma bicicleta para o pai. Você teria coragem, irmão, se seu filho pedir uma bicicleta ou algo para comer para você, e você olhar e dizer: eu nunca vou te dar? Né? Quem é que vai ter coragem de dizer isso para uma criança? Eu nunca vou te dar. Você não tem. Você vai dizer não. E aí você vai dar os motivos. Não é mesmo? Você não vai dizer para o seu filho: eu nunca vou te dar. Ou você vai, irmão? Eu acho que não. Não sou mãe, mas eu não creio. Acho que para qualquer criança ninguém vai dizer: eu nunca vou te dar. Né? Então, irmãos, essa é uma boa notícia para nós. Essa é uma boa notícia. E o recado de Deus, irmãos, que veio para a minha vida: não sofra demasiadamente por um não de Deus. Amém? Não sofra. Davi queria o filho, irmãos. Davi queria o filho dele vivo. Ele queria a vida do filho. Mas, irmãos, o texto é bem claro. Quando diz que a criança morreu, então a resposta foi não. Agora, não está escrito aqui, irmãos, que Davi nunca teria o filho com Betseba. A Bíblia não registra isso, que ele nunca teria um filho com Betseba. A Bíblia só está dizendo, contando um não de Davi. Contando que o filho dele com Betseba morreu. Davi sofreu até um ponto, irmãos. Não é errado sofrer. Não é errado sentir, não é errado chorar. Mas não sofra demasiadamente, irmãos, com o não de Deus. Porque você tem que ter em mente, irmãos, o não de Deus tem um motivo, tem um caminho e tem um propósito. Então é a resposta de Deus, amém? A gente vai ver aqui a partir do versículo 22, vamos continuar lendo ali. Respondeu ele: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque eu dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva essa criança. Porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Então Davi está dizendo: eu fiz tudo o que eu pude enquanto havia vida no meu filho. Eu fiz o que eu podia, o que estava ao meu alcance. Mas agora que veio a resposta de Deus, eu vou continuar pedindo? Não, a criança já morreu, né? Não tem o que fazer, ele já recebeu a resposta de Deus. Então por que ele ia ficar jejuando e pedindo? Ele não ia fazer o filho dele voltar, né? Não ia fazer o filho voltar. E a Bíblia dá esse detalhe de como que era o coração de Davi com Deus. Ele sabia que ele não ia fazer a criança voltar, mas ele diz aqui: eu irei a ela. Ele sabia que um dia ele ia estar com a criança, ele ia estar no céu, né? Ele ia voltar para a casa do pai. Ele sabia já isso no coração dele. No versículo 24, diz assim: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão.
e o Senhor o amou. Você viu, irmãos, como um não de Deus é só um não? Você viu como um não de Deus não é um nunca? Agora, se Deus falar nunca, daí é nunca. Aí não tem o que fazer. Mas aqui nessa situação, o não de Deus foi só um não para Davi. Por mais que ele tenha sofrido, por mais que tenha doído na vida dele, na vida da esposa dele, foi um não. Não foi um nunca. Que a Bíblia está dizendo. Ele consolou a esposa e que eles tiveram um filho. Eles conceberam novamente. Né? Eles conceberam. Veio Salomão. Versículo 25 diz: e Davi o entregou, né, o Salomão, nas mãos do profeta Natã. E este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor, ou aquele a quem o Senhor ama. Amém? Esse é o recado de Deus para nós nessa manhã, irmãos. Que nós venhamos aceitar quando Deus fala não para nós. Amém? Não murmurar, não se queixar. E continuar, seguir. Louvar o Senhor, vir à casa do Senhor, como fez Davi. Davi tomou uma atitude, se lavou, se ungiu e foi para a casa do Senhor. E a vida dele seguiu. E ele e a esposa dele conceberam novamente. E por aí vai a história. Então, para finalizar, irmãos, tenha em mente, irmãos, 3 coisas. Primeiro, o não também é uma resposta do Senhor para a nossa vida. Amém? A gente não sabe o que está atrás do não do Senhor. Se é um livramento, a maioria das vezes eu creio que sim, que é um livramento. Mas Deus sabe, ou não é a hora, ou não é o lugar, né? Não é o tempo. Deus tem um motivo. Mas entenda, irmãos, entenda que o não é uma resposta de Deus, amém? E fique tranquilo, porque como a gente viu aqui, o Deus não é um nunca, o não é um nunca, é só um não, né? Só um não. Segunda coisa, irmãos, se comporte como Davi, amém? Se comporte como Davi, tome uma posição e não se vitimize, porque quem se vitimiza sofre. Sofre, irmãos. Quem se vitimiza, sofre. E sofre dobrado, né? Sofre 2 vezes mais. Uma coisa que é para sofrer, um sofrimento normal, não, a pessoa fica com aquilo ali que mói até os ossos dela, aquele sofrimento. E aí você vai ver, Deus está dizendo, mas isso é só um não. Isso não é um nunca, pessoa, entenda isso. Mas não, a pessoa está ali, naquele cativeiro ali, naquele sofrimento intenso, se graduando dia após dia no sofrimento, né? Por causa de um não do Senhor. E terceiro, irmãos, como eu já tinha falado antes, lembre-se sempre, irmãos, primeiramente a vontade de Deus é soberana sobre nós. Não há nada que a gente faça que mude a vontade de Deus, né? Porque Ele tem motivos, Ele tem caminhos e tem o seu propósito. Amém? Que nós possamos entender isso, irmãos. Mas não só entender superficialmente. O não é um não, não é um nunca, não é um sim. Mas entender isso com a nossa alma, irmãos. Para a gente parar de sofrer demasiadamente. Né? Tanta coisa que Deus diz sim para nós. Deus fala sim quando põe o sol no céu para nós. Deus fala assim quando você abre os seus olhos e você está respirando. Isso é sim, irmãos.
Isso é um sim de Deus. Isso é sim. Você vai trabalhar, isso é um sim de Deus. Você tem sua família, você tem seu emprego. Você faz tantas coisas durante o seu dia, isso é um sim de Deus. Agora, quando Deus fala não, irmãos, não sofra demasiadamente. Não sofra. Porque vai chegar a hora das coisas acontecerem, amém? Eu creio. Eu creio, irmãos. Como a palavra de Deus diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então acalme o seu coração. Amém? Acalme o seu coração. Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Sabe, a gente tem que pedir perdão para Deus. Quando a gente faz, como se diz, uma tempestade num copo d'água, né? A gente tem que pedir perdão para Deus. Quando a gente faz birra, quando a gente bate o pé, que nem uma criança que quer uma coisa e o pai não dá, né? Sempre vai ter alguém do nosso lado que está em uma situação difícil ou pior que a nossa. Sempre vai ter. Né? Então a gente vai pedir perdão para Deus por esses momentos que a gente acha que a gente chega na minha vez, não dá certo. Chega na minha vez, acabou a bênção. Tô eu na fila da bênção, chega na minha vez, acabou. É só comigo que acontece isso aí. É só comigo. Acabou a bênção, chegou atrasado. Não, irmãos. Esse é só um não de Deus, amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar conosco nessa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, e nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e queremos entender com o nosso coração. Queremos entender, Senhor Deus, na nossa mente, na nossa alma, Senhor, que quando o Senhor diz um não para nós, o Senhor tem os seus motivos, o Senhor tem os seus caminhos e o seu propósito. Perdoa, Senhor, todas as vezes, Pai, que nós reclamamos, que nós murmuramos por um não do Senhor. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes, Senhor Deus, nós insistimos, mas é uma coisa que o Senhor não quer nos dar. Mas a gente quer porque quer. Oh, Senhor, perdoa a nossa vida nesta manhã. Nosso coração, Pai, vem estar aberto, Senhor Deus, para receber essa palavra. E que a gente possa mudar, Senhor, nosso comportamento. E não se comportar mais, Senhor, como uma criança que bate o pé com seu pai, com a sua mãe. Que nós possamos aceitar as situações, Senhor Deus. Mas assim como Davi, Pai, tomar uma atitude. Não ficar prostrado. Tua palavra diz que Davi se levantou, ele se ungiu. Ele se levantou da terra, ele se ungiu e ele foi para a casa do Senhor e adorou. É isso que diz a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter o comportamento de Davi. Que nós possamos ter esse ânimo de Davi. Porque não foi fácil a situação que ele passou, Senhor. Assim como as nossas também não são. Mas ele teve, Senhor, ânimo. Ele levantou-se. Ele sabia, ele reconheceu, ele entendia no seu coração que o não do Senhor era só um não. Aquele não era um ponto final na vida de Davi. Não era, irmãos, não era um ponto final na vida dele. Aquele não era o fim. Depois da atitude de Davi se levantar e orar ao Senhor, a palavra de Deus diz que eles conceberam. Veio o sim de Deus sobre a vida deles.
eles puderam desfrutar do sim de Deus. Que você possa, meu irmão, desfrutar do sim de Deus, mas no seu tempo. Não queira, irmãos, desfrutar o sim de Deus fora do tempo. O que nasce fora do tempo, irmãos, não é perfeito. Aquilo que nasce fora do tempo não vem com todas as características que Deus planejou. Não vem. Então, que a seu tempo, irmãos, que ao modo de Deus, no tempo de Deus, no lugar de Deus, você venha receber o sim dele. Não queira e não deseja isso antes, irmãos. Acalme o teu coração. Não sofra, irmãos, não sofra demasiadamente por um não do Senhor. Ó Senhor, nessa manhã, Pai, que teu Espírito Santo venha entrar nas nossas vidas, Senhor. Venha consolar o nosso coração, assim como Davi consolou a Batseba, sua esposa, pelo não que eles tiveram. Davi a consolou. Que o teu Espírito Santo venha nos consolar nessa manhã por todos os nãos que nós temos recebido. Talvez algo que você peça a Deus, que você quer muito, mas não é o tempo. Ainda não é o tempo. A tua resposta ainda é não, irmãos. Aceite com o coração aberto essa resposta de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, toma lugar na nossa vida, Espírito Santo, e nos ajude, Senhor. Nos ajude assim como a Davi que se levantou. Ajude-nos a nos levantar a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, Pai, ter força, Senhor, para seguir em frente, para não desistir das coisas que a gente quer. A gente pode pedir, a tua palavra nos ensina a pedir. A gente pode pedir, mas vamos aceitar a vontade do Senhor na nossa vida, amém? Em nome do Senhor Jesus.